E está iniciando o Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o mundo bruxo. Eu sou Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do O Scorpius Malfoy. Estamos iniciando o último Papo Bruxo. Eu sei, é o último Papo Bruxo da temporada, mas a gente volta aí com a segunda temporada, né? Mas vamos fazer aquela pausa. Então hoje é o nosso último programa. Já vão se despedindo aí da gente, né? Mas, claro, não podemos esquecer que eu tenho os meus companheiros de todos os dias aqui, Gabi Neves e Hugo Henrique. E aí, galera, sou a Gabi e bem-vindos ao último episódio dessa temporada maravilhosa do Papo Bruxo. E aí, galera, aqui é o Hugo e estamos aí finalizando essa temporada do Papo Bruxo e foi uma experiência incrível, mas a gente tem aí um super episódio para vocês hoje. É isso aí. E não deixem de curtir, compartilhar, dar RT no Papo Bruxo nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. E, claro, conversar com a gente pela hashtag no Papo Bruxo. E agora vamos com o assunto principal do dia, que é aqui, vamos dar uma olhadinha, o que Harry Potter ensinou para nós, né? Para mim, para você que está ouvindo, o que Harry Potter ensinou nesses 7 longos livros e todos os 8 filmes de Harry Potter, né? O que nós aprendemos com esse fenômeno da literatura, né? E o nosso primeiro tópico que eu trouxe aqui pra gente é sobre, claro, o valor da amizade, né? Então, galera, eu acredito que seja um dos principais tópicos, né? Um dos principais, como é que se pode dizer? Dos tópicos que Harry Potter trouxe para nós, assim, de ensinamentos, no caso, né? Uhum. O que ele nos ensinou é o valor da amizade. E claro que o valor a amizade em si sempre tem aquela briguinha, né? E a gente se lembra que a coisa se formou através de essa amizade entre o trio de ouro, né? Se formou a partir de uma briga entre o Ron e a Hermione, se pode dizer, né? Porque o Ron não se fechava muito bem com a Hermione, e aí eu não me lembro direito se foi num comentário dele que fez ela... Isso, foi um comentário do Ron que fez ela ficar magoada, e ela foi lá pro banheiro chorar as pitangas, e aí apareceu o Trasgo e deu tudo aquele estresse lá. Sim, ele fez um comentário sobre ela ser uma irritante, sabe tudo, né? Aquele do... Depois o não é Leviosa, é Leviosa. E realmente se formou após esse atrito, né? E a gente pode perceber que o Ron e a Hermione, né, sempre estão brigando, é sempre aquela coisa. E no final das contas ficaram juntos, né? Casalzão. Eles são muito diferentes, né? O Ron e a Hermione. A gente sempre nota isso. Mas isso que é bacana. Porque no final eles ainda ficam juntos, mas assim, no decorrer aí desses 7 anos, né, que a gente vê nos livros, a gente percebe que eles meio que conseguiram deixar as diferenças de lado e meio que se encaixarem ali, né, nesse triângulo de amizade ali entre os três, que é muito bacana de ver. Sim, e também o próprio Harry e o Ron brigam várias vezes. Sim. A gente tem o exemplo no Cálice de Fogo, quando o Ron fica enciumado, porque o Harry é um dos campeões tribruxos. A gente vê isso lá em Relíquias da Morte, quando o Ron fica puto e vai embora. Eu ia falar que ele foge, mas ele não foge, ele vai embora. Mas aí, lembrar que ele esse, no caso da briga de Relíquias da Morte, foi por influência da Horcrux, né? Do medalhão. Porém, eu acredito que teve a influência, mas o Ron ele já estava matutando isso na cabeça dele há um tempo. O que o medalhão fez, né, o que a Horcrux fez foi só intensificar, né? Intensificar o sentimento. Então, ele realmente estava sentindo tudo que ele falou pro Harry. Mas acredito que sem o medalhão ele não ia conseguir externar aquilo da forma que ele externou, né? Eu concordo também. Mas o Ron sempre foi uma pessoa muito difícil, né, gente? A gente parar pra pensar. Esse ruivinho sempre deu problema. Dos trios ali, eu acho que ele é o que tinha talvez o mais gênio forte e explosivo, assim. Lógico que o Harry tinha também, mas o Ron, ele era mais explosivo nessa questão, assim. Grifinório. O Ron...
O Ron, ele é tipo o alívio cômico do trio, né? O Harry é o Harry, o principal, o protagonista, o centro das atenções. Uhum, A Hermione é a sabe tudo. E o Ron é o nosso alívio cômico, é aquele que tá ali, é o amigo fiel do uhum. protagonista, tá ali sempre se prontificando a ajudar. E uma hora ele tinha que que explodir um pouco, né? Sim. Sabe o que eu acho bacana? Quando eu soube que a gente ia gravar esse tema, né? A gente decidiu, e eu tava pensando sobre isso, dos valores que Harry Potter realmente traz e essa questão da amizade. Quando a gente fala de amizade, a gente tem que pensar nesse trio principal, porque, né, querendo ou não, a história é deles, a história é do Harry e seus amigos. Mas a amizade dos três é tão forte, ao ponto que um daria a vida dele pela vida do outro, e isso é muito bacana. A gente vê isso em Prisioneiro de Azkaban, quanto tanto no livro, no filme é um pouco diferente, mas no livro, tanto o Ron quanto a Hermione, quando o Sirius está lá e eles acreditam que o Sirius ele vai matar o Harry, os dois se colocam na frente. Não, se vai matar o Harry, tem que matar a gente também. Uma coisa que me choca um pouco deles terem mudado é a questão lá em Relíquias da Morte, quando o Harry tá para ir para Floresta Proibida, né, para morrer nas mãos do Lord Voldemort, que dos filmes a gente vê lá que a Hermione fala, eu vou com você, e o Rony fica com aquela cara de bobão. Mas não é bem assim. No livro também o Rony meio que se prontifica para ir também. Então, assim, os dois eram amigos muito fiéis do Harry. A amizade deles era muito fiel, era uma coisa muito bonita, ao ponto de eles quererem estar com o Harry até o final. Sim, é uma coisa genuína, porque a gente percebe que ao decorrer da saga, muitas pessoas dariam a vida pelo Harry, mas não é especificamente pelo Harry, pela pessoa Harry, né? Uhum. É mais pela causa, por Sim, tudo que está acontecendo, digamos assim, os militantes, né? Dariam a vida por aquilo, o Léo rindo. Mas o Ron e a Hermione realmente dariam a vida pelo amigo, não só porque ele era um símbolo, é. porque Com ele certeza. estava ali para derrotar o Lorde das Trevas e seria uma honra morrer pelo menino que sobreviveu. Não, eles que morreriam por ele pela amizade. Sim. Acho que todo mundo devia ter uma amizade desse tipo. Talvez a grande maioria das pessoas talvez tenha. Eu costumo chamar a amizade dos três de. Eu falo que é uma amizade de alma mesmo, sabe? Que é algo além dessa vida, sabe? É algo que eles se completam entre si, é algo tão forte que conecta os três que é bonito de ver. É muito bonito de ver a amizade dos três. Eu sempre gostei muito de ver como que os três eles se completam, cada um com as suas qualidades e os seus defeitos e meio que eles conseguem se completar. E só deixando de comentar também que já que o Hugo estava falando sobre Prisioneiro de Azkaban, a gente não pode esquecer também da amizade entre o Lupin e os Marotos, né? Que esse é um exemplo de amizade verdadeira, de amor que eles sentiam um pelo outro, né? Por causa de que eles descobriram que o Lupin era um lobisomem e para se juntar a ele nas noites de transformação, eles fizeram todo aquele longo processo para se tornar animago, que é um processo hiper mega demorado. Quem já jogou Hogwarts Mystery conhece bem o processo para se tornar um animago. Então a gente vê com isso um exemplo de amizade verdadeira, né? De amor entre eles. Os marotos, eles são um clássico de amizade e lealdade tirando o rabicho, porque a gente sabe de tudo que acontece, né? Mas o Thiago, o Sirius e o Lupin sempre foram fechados um com o outro, né? O Rabicho também, né? O Pedro Pettigrew. Mas, sim, eu acredito que tenha sido um gesto, um ato muito lindo e importante na saga eles terem, entre aspas, se sacrificado desse jeito para poder estar junto com um amigo, mesmo correndo perigo, porque estar na presença de um lobisomem deve ser algo extremamente perigoso. Então, sim, concordo com o que você disse lá. Eu também concordo. A amizade dos três, não vou incluir o Rabicho nessa, mas a amizade dos três era muito bonita, né? Que é isso, ao ponto deles terem se tornado animagos, de certa forma, para poder
ajudar o Lupin, né, com a maldição. Isso também é muito legal. Harry Potter tem vários exemplos de amizade, né, pra gente poder... Acho que a gente gastaria, sei lá, uns 3 programas para discutir sobre todas as amizades que a gente consegue falar, assim, é, dentro da história de Harry Potter, né? Porque eu acho que Harry Potter é sobre amizade. Sim, tem uma amizade que eu gosto muito, que não é... As pessoas não lembram tanto dela, que é a do Dino e do É Simas. verdade. Eu acho eles sensacionais. É uma amizade muito linda. Tem também a Tonks com o olho tonto, né? O Alastor Moody. Mesmo tendo uma diferença de idade, eles têm uma amizade muito legal. A Tonks sofre muito quando o Alastor morre lá em Relíquias da Morte. Não é mostrado nos filmes o sofrimento dela, mas nos livros a gente sabe que ela sofre porque ele foi mentor dela, enfim. Sim. Outra amizade que também a gente não pode esquecer que tende a ser uma amizade tóxica é a amizade entre o Draco, a Pansy, também meu Deus, o Crabbe Goyle, é uma amizade também. Acredito que o Blasio também, eu não sei se chega a ser uma amizade verdadeira, acredito, depende. Mas também é uma amizade que não podemos esquecer, apesar dos pesares, né? Eu acho que do jeito deles, eles eram uma amizade. É porque eles tinham muita coisa em comum, então eu acredito sim que eles, por exemplo, Crabbe e Goyle, eles eram amigos dele. Eles tinham muito em comum, né? Os pais também, comensais, então assim, eles meio que se acharam ali, tudo farinha. Compartilhavam. Tudo farinha do mesmo saco, é bem isso mesmo. E agora vamos partir para segundo ensinamento que temos aqui, deixa eu ver, respeitar as diferenças. E já trago um exemplo que a gente tem sobre respeitar as diferenças, né? E sobre a diferença no mundo bruxo, né? O preconceito, pode falar também. Tem, tipo, o preconceito que as pessoas tinham até os próprios alunos tinham com o Hagrid, por ele ser um meio gigante, o preconceito das famílias puro sangue com a família Weasley, por causa da pobreza, né? Também do famoso relacionamento de amor e ódio. De amor e ódio não, de ódio só, né? Do Draco com a Hermione pela falta de pureza de sangue, né? E tem vários exemplos de que nós devemos respeitar a diferença por causa que esses são os exemplos, né? Assim, tô me atrapalhando, mas vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Sobre a família Weasley, acho que o que pega não é muito a pobreza, né? É mais o interesse do Sr. Weasley em si nos trouxas. Ele deixa isso muito claro, ele trabalha com isso no Ministério da Magia. Então, assim, o preconceito é mais esse, né? A galera chamou eles de traidores do sangue, não é tanto por conta deles serem pobres. Claro que existe isso de, minha família é mais rica que a sua. É que nem o Draco gosta de esbanjar e jogar na cara de todo mundo. Mas não é tanto por conta disso, né? É verdade. E tem isso dos nascidos trouxas, dos mestiços, principalmente quando você é um mestiço meio bruxo, meio alguma criatura mágica, tipo um duende, um meio gigante igual o Hagrid né? Acho que esse mestiço pega mais do que um mestiço que é filho meio de bruxo e meio de trouxa, sabe? Isso é muito complicado, essa questão do preconceito e de saber, né, lidar com as diferenças. O fato, a gente tem o Malfoy, o preconceito dele, né, de toda a família dele com relação àquelas famílias que não são puro sangue. De certa forma, a gente entende a questão do Malfoy, que é uma coisa de criação, né? Porque a família dele era uma família que pertencia aos Sagrados 28, que eram 28 famílias do mundo bruxo. E então, pensa, eles só poderiam se casar com aquelas pessoas que pertenciam aos Sagrados 28. Então, assim, justamente para poder manter a pureza do sangue. Então, pensa como isso é uma coisa bem, bem nazista, bem aquele pensamento, tipo, da raça ariana, a raça pura. Realmente. Acho que não lembra bastante essa questão desse Sagrado 28.
Tanto que tem no livro, a senhora Weasley fala um pouco sobre isso. Ela fala que ela é prima distante do Arthur, né? Do Arthur. Então, ela fala, daqui um tempo não vai sobrar mais sangue puro, vai ter que casar irmão com irmão. Né? O que acontecia meio com os... A gente vê lá na família do você sabe quem? Do Lorde das Trevas. Esqueci o sobrenome deles. Marvolo. Eles casavam com os primos e a gente vê que eles eram meio perturbados, porque bate genes e eles nasciam um pouco meio que perturbados, né? Meio que desorientados por conta de cruzar um sangue com o mesmo sangue, sabe? Essa parada meio biológica que eu não entendo muito. Então, tudo isso pela pureza do sangue, né? Isso é algo, assim, difícil de se imaginar, mas é tão a nossa realidade também, né? Sim. E outra coisa também, eu dei o exemplo lá da raça ariana, mas questão do... Eu não sei porquê, mas eu lembro muito da questão que a gente tem isso agora, a gente tá tendo isso nos Estados Unidos, a repercussão, né, daquele policial que assassinou aquele cara, um cara preto, Sim, né? Fogo nos racistas. E é muito... Lembra bastante essa questão do preconceito com as pessoas afrodescendentes, né? E a gente vê isso, essa questão no nosso país. É lógico que o preconceito ele também é uma coisa muito enraizada no nosso país, mas lá nos Estados Unidos eu acho que isso chega a ser até um pouco maior do que aqui, porque aqui a gente é meio que essa mistura de pessoas, né? Então acho que não chega a ser a gente tem bastante, é muito triste, é uma realidade muito triste no nosso país, mas eu acho que lá isso também é muito forte. E me lembra muito essa questão do preconceito das famílias por sangue com aqueles nascidos trouxas também, o fato de, na visão deles, eles serem pessoas inferiores, e daqui todo mundo tem o mesmo sangue, todo mundo é gente. Então, enfim, é triste a gente ver isso. Sim. Você estava falando dos Estados Unidos. A questão aqui no Brasil, o nosso preconceito é um preconceito meio que velado, né? Ultimamente ele tem ficado um pouco mais escancarado. Só que nos Estados Unidos as pessoas fazem questão de se orgulhar de serem preconceituosas, de serem racistas. Tem uma galera que faz passeata. Aqui no Brasil o povo ainda tem um pouquinho de vergonha na cara, mas eu acho que tá começando a perder, né? Mas eles fazem passeatas. Mas desse moço que você falou também, a galera literalmente tacou fogo na delegacia que tava cuidando do caso. É literalmente um fogo nos racistas. Eles foram demitidos, né? Os envolvidos no caso. Realmente foi uma coisa horrível. O vídeo, quando tu vê o vídeo, não. Certo, não era nem estar comentando sobre isso, né? Mas o vídeo tu vê já pobre da pessoa e realmente tá morrendo asfixiada, e a pessoa não... E o cara não se atina que a criatura tá morrendo, né? Tipo, uma coisa bem horrível de se ver. Sim, é um assunto delicado, mas eu acho que ele tem que ser, sim, comentado, e sim, a gente tem que conscientizar as pessoas em relação a isso, sobre o preconceito. Já que a gente tá falando do preconceito no mundo bruxo, não custa nada fazer um link com a vida real e mostrar para as pessoas que não é só em Harry Potter que a gente vê as pessoas sendo preconceituosas. E eu acho bacana essa questão, porque é aquilo, né? A gente tá falando que Harry Potter nos ensinou, e a gente que já tá há algum tempo aí no Twitter, por exemplo, a gente vê algumas pessoas que talvez não conhecem Harry Potter, ou algumas pessoas meio babacas falando, tipo, por que vocês ficam lendo isso? Isso não é cultura, isso não ensina nada. Sim. Eu acho que esse episódio é justamente para mostrar isso. Muita coisa a gente pode tirar desses livros e justamente fazer isso, trazer a aplicabilidade para a vida real, que eu acho que é isso. Eu acho que a gente não pode, lógico, viver no mundo de fantasias. A gente tem que, lógico, a gente tem que ter essas experiências, mas a gente tem que pegar o que a gente consegue tirar disso e aplicar na nossa vida. E Harry Potter tem tanta coisa que a gente pode aplicar, e às vezes a gente se depara com pessoas babacas pra vir criticar e falar que, tipo, não é nada. Harry, não adianta viver sonhando. Sim. E se esquecer de viver. Exatamente. E claro, também a gente não pode esquecer de falar que um dos ensinamentos também é que nunca é tarde para mudar, né? A gente tem um exemplo aí
não pode se dizer que do Snape, mas do Draco eu acredito que ele teve uma grande evolução, né? Então, tipo, nunca é tarde pra te mudar de opinião, tipo, se tornar uma pessoa melhor do que você já foi, né? Sim, acho que no caso desses personagens que você citou, que nem o Draco, o próprio Severus Snape, é que assim, eles precisaram sofrer muitas consequências, né? Daquilo, ou você muda por amor ou você muda pela dor. No caso dos dois, eles mudaram pela dor, né? O Snape pela dor de perder a pessoa que ele ama, e o Draco por medo, né? Medo de perder as pessoas que ele ama. Tudo gira em torno do amor em Harry Potter, vocês Né? perceberam isso? É o amor, Sim, né? isso é, É é o amor. verdade. Nunca é tarde pra mudar. Sabe o que eu acho mais bacana com relação ao Draco? Eu tava pesquisando justamente sobre isso, a vida dele depois, né, dos livros, o que aconteceu com ele. E eu acho muito bacana isso, porque na peça, né, Cursed Child, a gente vê que, de certa forma, ele criou o filho dele de uma maneira totalmente diferente da que ele foi, né? Porque quando ele se casa com a Astoria, justamente nem mesmo a mãe nem o pai dele, né? O Lúcio e a Narcisa, eles não aprovavam o casamento dele com a Astoria por conta disso, porque por mais que ela também pertencesse lá ao Sagrado 28, ela Pois é. fosse um sangue puro, ela também tinha ideias bem assim liberais, progressistas, acho que é a palavra mais adequada, e ela tinha essa mente mais aberta, justamente por conta disso. E o Draco se casou com ela. Então, assim, os dois criaram um filho de uma maneira totalmente diferente, justamente para ele poder respeitar os outros, não pelo aquilo que eles têm, mas sim pelo aquilo que as pessoas são, pelo aquilo que elas têm de melhor. Eu acho isso muito bacana ver, de certa forma, essa redenção dele. Até o fato do o respeito que ele passa a ter pelo Harry, por todo mundo, né? Isso é muito bacana. Então é realmente isso. Nunca é tarde para recomeçar. Às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa nunca vai mudar, mas talvez seja isso que vocês falaram mesmo. Eu acho que às vezes a pessoa ela precisa tomar umas duras mesmo da vida para ela poder falar, não, realmente eu preciso mudar. Tudo que eu fiz até aqui então talvez não fosse o mais correto. E é isso. E toda vez que o Hugo tá argumentando, o Sirius, que é o cachorro do Léo, começa a contra-argumentar. Eu já tava esperando dar uma pausa só pra Mas... mim e xingar ele, tá, gente? Mas não façam isso, não bato nos animais. Só xinguem, tá? Eles não sabem a hora que a gente tá gravando um podcast, né? Então, tipo, só uma ralhadinha básica. Mas só pra complementar o Hugo ali bem rapidinho, Gabi, já te dou a palavra. Só lembrando que no final, o pobre do Draco e a história. No final, o pobre do Draco ficou sem a mulher também, né? Que a história morreu ali quando. Morreu agora, morreu o ano passado, né? Então. Foi. Que ficou o pobre do Scorpius ali, ficou só até o segundo ano, começo do terceiro ano com a história. E depois já perderam. Aí, pobre do agora, o Draco tem que se virar como o pai solteiro, né? Uhum. Gente, e desculpem, mas eu tenho que comentar Cursed Child. O pessoal desce o pau. Inclusive, tem um episódio que a gente tava pistola com Cursed Child. Eu e a Gabi fomos uma das pessoas que criticaram, mas eu estou aprendendo a achar coisas valiosas em Cursed Child. Por exemplo, tem muita coisa a boa. parte que, né, a gente sabe que Cursed Child, quem não leu, então vai pegar um spoilerzinho, mas a gente tem aquela questão do vira-tempo, em que os meninos, eles voltam em vários acontecimentos importantes da saga Harry Potter, e, de certa forma, o Harry, ele tem a oportunidade, o Harry tá lá, e o Draco também tá lá com o Harry, ele tem a oportunidade de rever a morte dos pais. Então, acho que, de certa forma, também isso impactou um pouco o Draco, porque talvez ele meio que, de certa forma, ele pôde sentir um pouco daquilo que o Harry sentiu a vida inteira, além de perder a mulher, né? Ele viu que o filho dele ia ficar órfão de mãe, ele pôde ver também os pais do Harry sendo assassinados. E ele vê a reação do Harry vendo os pais morrer. Eu acho que isso é muito bacana de se ver e serve realmente como aprendizado. A gente poder entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso também é uma lição muito valiosa, que é a gente entender a dor do outro. Sim, e falando dessa parte, cara, devia ter sido um baque
gigantesco pro Harry presenciar os pais serem mortos e não poder mover um dedo, porque quem leu, né, The Cursed Child, sabe a história, que os meninos voltaram tantas vezes no tempo que eles bagunçaram muito, e os acontecimentos do futuro mudaram totalmente. E para poder consertar, eles tiveram que voltar lá no início e deixar as coisas rolarem naturalmente. Então o Harry voltou, ele assistindo os pais dele serem mortos, ele não poder impedir, não poder matar o Voldemort ali naquele momento, só para que tudo acontecesse do jeito que aconteceu. Foi bem devastador. Sim. E já estamos se encaminhando aqui para os tópicos finais, né, nos ensinamentos finais de Harry Potter. Também aqui o quarto ensinamento é: você sempre deve lutar pelo que acredita e pelas injustiças, né, que você presencia, né? E aí eu tenho alguns exemplos aqui. A gente tem a Hermione lutando pela Fale, né? Que ela realmente lutou pelo que ela acreditava ser certo, né? Que era proteger, dar uma vida digna para os elfos, né? Sim, e ninguém levava muito a Hermione a sério com isso, né? Ela espalhou vários broches, né, que se diz, não lembro o nome daquilo, pro pessoal, que acabou depois virando uma forma de se comunicar pela armada de Dumbledore, né, se eu não me engano. E ninguém dava muita atenção, porque é aquilo que a gente fala, é um preconceito enraizado, é um preconceito estrutural. Sim. Desde que o mundo é mundo para os bruxos, elfos são escravos, são elfos domésticos. Eles, eu acho, gente, se alguém souber, pode comentar aqui para nós, tanto no Twitter quanto aqui no YouTube na também, tag, quem estiver ouvindo o podcast, a história dos elfos domésticos. Na tag. Comentar a história dos elfos, porque eu não sei se eles perderam alguma guerra, o que aconteceu para eles serem escravizados desse jeito como eles são no mundo bruxo. A gente sabe, né, lógico que o Dumbledore, ele dava um tratamento especial para os elfos domésticos, mas assim, de certa forma eles eram, né, eles tinham um lar, eles eram meio que, tipo, Hogwarts era meio que um asilo para alguns elfos, né? A gente tem o Dobby, a Winky também tá lá, a gente vê muito a relação deles lá em Cálice de Fogo, e o Cálice de Fogo tem cenas muito bacanas que se passam na cozinha de Hogwarts, e a gente vê que lá tem vários elfos domésticos trabalhando para fazer o jantar dos alunos, né? Então, assim, na verdade, aquela comida, ela não aparece lá como no Mágica, né? Na verdade, a gente tem várias mãozinhas lá trabalhando para fazer aquela comida toda pra galera. Inclusive, como você falou do tratamento especial do Dumbledore, ele contrata o Dobby, né, para trabalhar na cozinha, e eles também não são só os cozinheiros do castelo, eles limpam as comunais, enfim. E ele é o único que recebe salário, porque ele é o único que tá desconstruindo esse pensamento na cabeça dele, de tipo, eu não sou mais um escravo, eu sou um elfo livre, e ser livre não significa que eu seja inútil, uma vergonha, porque eles tinham disso. O pensamento dos elfos era tão isso que eu ia comentar. Os próprios elfos domésticos, eles achavam que, tipo, não, eu nasci, essa é a minha função, é servir a um senhor, a minha função é ser escravo. De certa forma, eles tinham esse pensamento. Isso é bem triste, na verdade. Pois é. Sim, se eles eram libertos, ser liberto para eles era questão de vergonha. Era tipo, não sirvo mais para trabalhar, então meu senhor está me Gente, eles ficavam felizes em morrerem e arrancarem a cabeça e botarem a cabeça numa estátua lá, numa parede. Me diz, que loucura. Botar numa estaca a cabeça. Sim. Era uma cultura dos elfos não, dos Black, no caso, né? Não era necessariamente de todos os elfos. Na família Black, eles tinham os elfos deles. Quando tava velho, eles iam lá, decapitava eles e colocava a cabeça no portão. Loucura. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, que é lutar pelo que você acredita, quando a Dolores Umbridge, ela vai demitir a professora Trelawney, e a gente vê a interferência do Dumbledore, né? O Dumbledore, ele mal estava saindo da sua sala, a gente sabe, né, na época, de certa forma, na cabeça dele, para proteger o Harry, então ele mantinha essa distância. E
E quando a gente tá assistindo o filme ou o livro mesmo, a gente fica tipo, velho, cadê o Dumbledore? Ele não vai fazer nada? Essa mulher tá colocando a escola de ponta cabeça e ele não vai fazer nada. Mas você vê que quando ele vê a injustiça acontecendo, que tipo é a demissão injusta da professora, e ele vai lá e ele interfere e ele realmente ele se faz autoridade para poder impedir, não que ela demita, né, mas impedir que ele expulse-a do castelo. Até porque a autoridade para demitir ela tinha, porém ele continuava sendo diretor e que se ele quiser deixar, sei lá, um dementador viver nos corredores, ele vai deixar porque ele é o diretor. Então sabe? é isso. Isso é bem bacana. Em Ordem da Fênix também a gente tem muito esse exemplo, porque em Ordem da Fênix é quando a gente vê que após a volta do Lorde das Trevas, a gente vê realmente como que as injustiças elas vão crescendo no mundo bruxo, que vai realmente, novamente, a gente vê aquela separação. E, por exemplo, o próprio julgamento do Harry injusto por ter atacado, ou aliás, por ter realizado um feitiço na presença de um trouxa, que na verdade ele só estava se defendendo porque ele foi atacado no mundo trouxa por um dementador que nem deveria estar lá. E a gente vê a injustiça. O próprio ministro, que é aquilo que o Dumbledore fala, né? A gente vê isso no filme, que ele convoca um julgamento criminal por conta do Harry, e, usando as palavras de Dumbledore, por um simples caso de magia adolescente. Também outro exemplo que a gente pode dar sobre o que se deve lutar pelo que acredita, né? A própria criação da armada Dumbledore, né? Que se juntaram, o Harry juntou com o pessoal lá, acreditando que Harry podia fazer a diferença, né? Conseguir salvar o colégio das garras do Voldemort. Sim. Esse é outro exemplo que a gente também não pode esquecer. Sim, é muita coisa. Até porque todo mundo que estava na armada de Dumbledore, até mesmo na Ordem da Fênix, eles tinham um propósito. Então, no caso, né, que o Léo falou da armada de Dumbledore, eles simplesmente resolveram acreditar naquilo que o Harry acreditava naquilo. Tipo, não, velho, esse garoto aqui, ele tem razão, então eu vou lutar pelo aquilo que eu acredito, que é justamente acredito no Harry, acredito que ele é o eleito, ou acredito que isso é uma injustiça, então eu vou ficar do lado que acredita que isso também é uma injustiça. Harry Potter também é muito disso, de combater as injustiças do mundo bruxo. Eu acho que é isso. Harry Potter realmente tem muitos aprendizados. Então, assim, galera, e tudo isso que a gente falou até então, valorizem a amizade de vocês, respeitem as diferenças, né? Acima de tudo, eu acho que eu sempre falo essa frase, eu acho que a gente começa a partir do respeito. Se você acha que você talvez não é uma pessoa que prega o respeito, ou uma pessoa que às vezes erra em algumas coisas, é isso que a gente falou também, nunca é tarde para mudar. Eu acho que a gente tem justamente pegar as nossas experiências de vida e mudar através delas, né, que é toda a experiência, seja ela ruim ou boa, ela acaba sendo um aprendizado, e lute pelo aquilo que você acredita, lute pelo seu ideal, é isso aí. Eu acho que Harry Potter tem muitos, muitos ensinamentos. Concordo com tudo. Boa. E agora o nosso quinto, e acredito que acho que é o mais importante, né, que toda a saga nos ensinou, que é o poder do amor, né? O amor é a magia mais poderosa que existe, né? E tudo se iniciou com um ato de amor puro, né? Que foi o sacrifício da Lily pelo Harry, né? Sim. A gente vê o amor ele perpetuando durante toda a saga, né? Tanto o amor da amizade entre Harry, Ron e Hermione, como o amor na família Weasley, como eles conseguem acolher o Harry como se fosse parte ali deles, o amor que o Dumbledore tem com a escola, que é Hogwarts, o amor que a própria Hogwarts tem com todos, porque Hogwarts sempre vai acolher aqueles que precisam, né? O amor que os alunos têm pelas casas que eles fazem parte, né? Que é o orgulho sonserino, o orgulho lufano, o orgulho corvino, grifinório, enfim. O amor, ele é muito presente. O amor do Dumbledore pelo Grindelwald, tá. Mas bom? É isso. É aquilo, a carinha é o ponto fraco. É o ponto fraco. Mas aqui, gente, sabe o que eu acho muito bonito? É lógico que a gente tem toda uma explicação mágica pra isso, mas sabe o que eu acho muito bonito? O fato de o amor da Lilia pelo Harry, ele foi tão grande, tão grande. O Lord Voldemort, ele não podia nem tocar o garoto
que, né, ele já era prejudicado, a gente vê isso lá em Pedra Filosofal, justamente por conta dessa proteção que a Lilian deu ao Harry, né? Então isso é muito legal e muito bonito também. Um amor também que a gente não pode deixar de fora é o amor do Snape, né? Always. After all this time, always e tudo É. mais. Querendo ou não, também a gente não pode falar se é um amor tóxico, se é um amor puro. Eu não sei, é difícil a gente falar sobre isso. Beira a obsessão, né? Mas é um Mas tipo de vamos amor, dizer não que deixa é de ser um amor. tipo de amor. Porque, querendo ou não, de certa forma, eu acho que ele amou ela, talvez da maneira dele, que seja uma maneira obsessiva, mas ele amou a Lilian. E, querendo ou não, de certa forma, com isso ele acabou ajudando as coisas acontecerem do jeito que aconteceu. Tanto que, de certa forma, por mais que ele estava meio que pagando uma dívida, mas ele se manteve leal até o fim. O Snape ele poderia ter fugido e abandonado tudo a hora que ele quisesse, de certa forma, né? Mas não, ele ficou até o fim, ele ficou lá junto com o Dumbledore até o fim, levou o plano até o final. Sim, acredito que ele também tenha desenvolvido um amor pelo Harry. Por mais que pareça que ele odeia o garoto, né? A gente sabe que não. Até porque também Muito o amor tênue. e o ódio tem uma linha tênue Sim. entre eles. Mas é isso. A gente falou também a questão da amizade, e a amizade também é um tipo de amor. A gente vê o amor ali entre aquele trio, muito bacana também. O amor que eles têm um pelos outros, que é isso, que amor, amizade, fidelidade, eu acho que tudo a gente pode colocar ali juntinho no mesmo lugar, né? Muito legal. E Harry Potter realmente é sobre amor. A saga inteira é sobre amor. Como o Léo falou, ela começou com amor e ela termina também dessa forma. Eu acho que é muito bonito. Outro exemplo, um exemplo não, mas um fato, né, que a gente sabe sobre o amor, que ele é estudado pelo mundo mágico, né, lá no departamento de mistérios tem a sala trancada, não me lembro, acredito que seja esse nome, não me lembro, onde Mas eu não lembro o nome. Na a verdade, sala eu nem me trancada, recordo desse fato que você acredito que seja um nome, uma coisa citou, assim, nem me recordava. que existe uma coisa lá, eles não chegam a falar que é o amor, mas é uma coisa muito muito poderosa eu não me lembro agora, gente, direito, mas tem isso falando, se tu procurar no Google aí vai aparecer para vocês. Realmente, eu acho que o que o Léo falou faz sentido, porque faz sentido a gente se estudar o amor. O amor é algo assim surpreendente, por exemplo, igual eu comentei agora, né? A questão do amor foi o que protegeu o Harry por quase toda aí a sua vida, né? Quase todo aí o seu crescimento foi o amor. Então faz todo sentido. Se o mundo bruxo se interessasse em estudar essa que é uma das magias mais poderosas, né? O amor. E agora chegou o momento da gente dar aquele rápido intervalo para a gente poder tomar aquela água, ir no banheiro e a gente volta já com o segundo bloco do nosso Papo Bruxo de hoje. Voltamos com o segundo bloco do Papo Bruxo. O Léo, infelizmente, ele não vai poder participar dessa discussão final, mas ele deixou um recadinho pra gente no final do episódio, beleza? Então, pessoal, todo mundo sempre perguntou como que o Papo Bruxo começou. Então a gente separou esse tempinho final aqui do nosso último episódio da temporada para poder passar para vocês um pouquinho da nossa experiência, como que nasceu o Papo Bruxo. Fala aí, Gabi. Então, Guinho, o Papo Bruxo, ele nasceu de uma ideia do Léo, né? O Léo tinha esse desejo de gravar um podcast com vários FCs, né? Na época ele convidou a gente e mais alguns dos nossos colegas. Só que a ideia nunca foi para frente, ninguém nunca tinha tempo disponível. E um dia a gente tem um grupo, só eu, o Hugo e o Léo, e a gente conversando nesse grupo, a gente começou a meio que soltar essas indiretas pro Léo, tipo, e aí, Léo, quando que vai rolar o podcast? Vamos fazer o podcast, não sei o que tem. Até que o Léo falou, então vamos, vamos fazer o podcast. Aí a gente se juntou,
primeiro a gente tentou escolher o nome, o Hugo deu a ideia do nome de Pottercast, mas Pottercast já existia, é um podcast gringo. Aí eu soltei uma, tipo, a gente vai estar conversando, vai estar falando sobre o mundo bruxo, por que a gente não chama o podcast de Papo Bruxo? E aí foi isso. E pegou, foi. E é engraçado, né, que essa é uma ideia que tava muito tempo na gaveta. Eu lembro que quando eu comecei no Twitter, eu lembro que o Léo já tinha mencionado alguma coisa de um podcast. E foi bem isso mesmo. A gente tava na quarentena, a gente tava naquela fase dos FCs que a gente tava assim, meio que pra baixo. A gente tá assim, gente, vamos tentar fazer alguma coisa. E acabou que eu lembro que eu tava conversando justamente com você. A gente falou assim, vamos falar com o Léo pra gente fazer o podcast. Aí a gente começou a soltar as indiretas pra ele. E foi, mas é incrível, né? Eu realmente não esperava que o podcast ele ia dar tão certo. Ele ia crescer tanto, a gente chegar a 8 episódios, assim, logo na primeira temporada. Isso é muito legal. E os episódios são episódios de 40, 50 minutos. A gente tem episódio até de 1 hora. Sim, é meio surreal pensar que a galera todo domingo de manhã ouve a gente por tanto tempo. Não, e eu acho que, tipo assim, é muito gratificante. A gente vê o pessoal postando print, né? Ouvindo o Compartilhando. podcast. Sim, compartilhando, comentando na tag. Lá no canal do YouTube também a galera comenta no podcast. A gente sobe o vídeo pra lá também todo domingo. E o pessoal comenta por lá também. E é muito bacana, é muito bacana. E assim, é incrível. Eu acho que só quem tem a oportunidade de realmente estar dentro do podcast, poder ver como que é uma sensação incrível. E é isso. A gente sempre teve, né? Pro pessoal que tá ouvindo, a gente sempre teve essas discussões sobre Harry Potter e tal. E meio que, tipo, vamos trazer essas discussões, então, para todo mundo poder participar. E é isso, eu acho que quem tá ouvindo também tem toda a liberdade de participar, interagindo pela tag, dando sua opinião, e acho que é isso que torna o Papo Bruxo tão legal. Sim, é aquele papo, né? Um papo descontraído, todo domingo de manhã. Eu brinco no meu perfil pessoal, quando o EP sai, eu compartilho o link e falo assim, aí galera, já foram ouvir minha voz de sono no domingo de manhã? E nossa, e assim, a gente fala do podcast, a gente sempre fala, né, mil maravilhas. Eu acho que a gente tem que falar o bom também, mas a gente tem que mencionar também os perrengues que a gente já passou para gravar, né? A gente já teve episódio que deu todo errado, a gente teve que regravar. A gente já teve episódio que a gente gravou pelo WhatsApp, então assim, são loucuras, né? Sim, esse episódio que a gente teve que regravar foi totalmente decepcionante e desgastante, né, galera? Foi. Porque assim, a gente tá de quarentena, mas nós temos os nossos compromissos, coisas para fazer, e a gente se empenha, vai lá, grava o episódio, rende pra caramba, a conversa fica extremamente descontraída e leve, gostosa de ouvir, pra na hora de editar a gente ver que o áudio tá todo bugado. É de, nossa. E às vezes, e eu lembro que justamente nesse episódio, a gente não vai revelar pra vocês qual episódio que é, mas eu lembro que tipo, a gente gravou e ficou realmente, como você falou, o papo fluiu perfeitamente, nossa, ficou um episódio muito bacana, e depois, eu lembro que no dia seguinte a gente teve que gravar tudo pelo WhatsApp e tipo, acho que ficou legal, deu pra fluir algumas partes, mas ao mesmo tempo a gente já tava meio que saturado daquele assunto, que é um assunto que a gente tinha discutido na noite anterior. A gente passa horas discutindo aquele assunto, né? Nem tudo que vai pro podcast é só o que a gente fala, porque tem muita coisa que é editado, então às vezes a gente acaba falando muita coisa além do que vai pro corte final do podcast, né? Sim, teve outro também que a gente não vai falar, mas que a gente gravou, passou uns dias, a gente teve que regravar ele todinho de novo. E por coincidência, eu tinha discutido esse mesmo tema com a minha família no almoço de domingo e eu me estressei, passei nervoso porque a discussão estava bem acalorada e eu tive que falar tudo de novo à noite. Eu estava saturada, estava todo mundo saturado naquele dia, porque todo mundo tem maus dias. E aquele dia nós três estávamos todos de mau humor, saturados, e pra gravar foi um saco.
Foi. Não pensem que é só mil maravilhas, mil amores entre nós três, não. A gente tem aqueles momentos que, tipo, tá todo mundo, tipo, por favor, não A flor da fala pele. a flor da pele, não fala nada pra mim não te responder nada, que não deva ser respondido. Exatamente. Mas é isso, nossa. Então foi isso, gente. Um pouquinho de como nasceu o podcast, como que acontecem as coisas aí nos bastidores. Eu acho que o pessoal sempre teve curiosidade de saber. Eu lembro que o pessoal sempre perguntava a gente nas lives. E é isso. E agora a gente vai para as notícias da semana. Então, essa semana a gente tem aí duas notícias relacionadas a J.K. Rowling. A primeira é que a gente acordou com a notícia de que a J.K. tinha lançado um novo livro, The Ikabok. É um livro de fábulas voltado aí para crianças de 7 a 9 anos. A J.K. ela já revelou que já havia escrito esse livro há muitos anos atrás, há mais de 10 anos. Ele era para ter sido lançado logo depois de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Só que ela acabou dando uma pausa aí e acabou não lançando o livro. Mas agora, nesse período de quarentena, pensando justamente nas crianças que estão em casa aí, em quarentena, ela resolveu lançar esse livro aí e ela disponibilizou os primeiros capítulos do livro de forma gratuita e online. Então, a galera aí que sabe o inglês e quer ler o livro, os primeiros capítulos já estão disponíveis. É um livro para crianças de fábula. E não, ele não tem nada relacionado a Harry Potter. Ela realmente escreveu um livro depois que ela já havia escrito Harry Potter. E ela vai usar também desenhos de crianças, as crianças que fizerem desenhos, ela vai selecionar esses desenhos para poder ilustrar o livro quando ele for lançado na sua versão impressa. O livro ainda ele não tem data para chegar no Brasil, mas ele deve chegar aqui já nos próximos anos, talvez no ano que vem ele deve estar aí disponível para a gente de forma física e em português. Agora uma notícia também relacionada a Harry Potter é que a J.K. ela resolveu aí revelar a origem do nome de uns personagens aí da saga. Ela postou no seu Twitter uma foto de uma rua, de uma cidadezinha lá da Inglaterra, onde ela morou. O nome da rua é Severus Road. Então ela revelou que inconscientemente ela acabou batizando o personagem aí Severus Snape, né, no inglês, Severus Snape. Ela acabou batizando aí, dando nome a esse personagem meio que de forma inconsciente. E só um tempo depois ela percebeu que ela tinha dado o nome do personagem meio que se inspirando nessa rua, que é uma rua que ela passava todos os dias, né, a Severus Road. Então isso é muito bacana e a gente vê como que funciona aí a mente de um escritor. Inconscientemente ela acabou batizando o personagem com o nome de uma das ruas. Inclusive não foi a primeira vez que a J.K. se inspirou nesses elementos para dar nome aos seus personagens. E agora vamos todo mundo respirar fundo, porque chegou aquele momento que talvez nem todo mundo esteja esperando, mas é o momento então da gente dar tchau pela última vez na temporada. E eu quero começar dizendo para você que nos ouviu até aqui, ou para você que está ouvindo apenas esse episódio, a gente quer agradecer a todos vocês pela confiança, pelo prestígio, por todo o apoio que vocês deram para a gente durante, né, esses meses. São 8 episódios, vão aí 8 semanas, 2 meses desse podcast. Então eu quero muito agradecer o carinho de vocês, a receptividade de vocês com o podcast. Isso pra gente não tem preço. Foi assim, foram, né, momentos incríveis que a gente pôde compartilhar com vocês. As lives que a gente fez lá pelo perfil do Papo também foi muito bacana a gente ter essa interação com vocês. A gente se divertiu muito. Eu acho que o importante é isso, que a gente se divertiu e, de certa forma, também a gente espera que a gente tenha divertido vocês, entretido vocês nesses tempos de quarentena, que talvez a gente possa ficar um pouco entediado, a gente não tem muito o que fazer, e a gente resolveu, então, lançar esse projeto. Então é isso. Meu forte abraço para vocês. Um abraço do Tesão também, por que não? Para todos vocês, e foi um prazer estar aí com vocês. E esperamos, né, voltar aí para, quem sabe, uma segunda temporada. Então, um forte abraço e um beijo para todos vocês. E, claro, não deixando de agradecer também a Gabi e o Léo, que foram grandes parceiros, são grandes parceiros, assim. Quero dizer que eu amo vocês demais. E obrigado pela parceria de sempre. Obrigado por me permitirem fazer parte desse projeto incrível. Muito obrigado pela amizade de vocês. Oh, que bonitinho.
Eu sou, tá vendo? Temos momentos. Eu detesto despedidas. Detesto isso de encerrar ciclos. Eu não gosto muito. Mas eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Essa temporada foi sensacional. Foram 8 episódios. Como o Hugo falou, foram 2 meses, né? Uhum. 2 meses de podcast, 2 meses de muita alegria, diversão, perrengue, como a gente já falou, a gente passou perrengue pra caramba. Mas foi muito legal, a gente fez várias amizades através desse podcast, porque vocês podem pensar que não, mas nossos ouvintes são como se fossem nossos amigos. O Sem tanto que dúvida. vocês interagem com a gente, manda mensagem lá na DM, elogia, compartilha o Papo Bruxo nos stories do Instagram, marca a gente. Nossa, eu fico muito feliz, fico muito agradecida por todo esse reconhecimento. A galera faz posts e marca a gente, nossos perfis pessoais, os perfis dos FCs, né? O Grindelwald, o Tensão Scamander, o Scorpius Malfoy. E eu acho isso incrível, acho muito legal. Eu fico até sem graça às vezes pelo pessoal tá ouvindo a minha voz, assim, porque muitos tomam como verdade o que a gente tá falando, sabe? Concorda plenamente com o que a gente tá dizendo, ou discorda. E eu acho isso muito legal, porque o debate é sempre válido. E, cara, eu detesto despedidas, mas a minha despedida tá cumprida. Muito obrigado, galera. Queria agradecer também ao Hugo, ao Léo, que são meus amigos aí de longa data, desde quando eu entrei aí no Twitter. Eu tenho amizade desses meninos maravilhosos, que são pessoas sensacionais por trás dos FCs. São pessoas que eu realmente tenho uma amizade, que eu converso, que eu troco mensagem, que eu compartilho coisas da minha vida, que eu sigo nas minhas redes sociais, nos meus perfis pessoais. Então, cara, nossa amizade é uma coisa sem preço. Eu amo muito vocês também. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer. E valeu, galera. Valeu mesmo. E até uma próxima temporada. Um beijão da Gabi, o @Sr. Grindelwald no Twitter, a louca do quadribol. Beijo. Bye, bye. Tchau. Então, galerinha, eu vim deixar minha despedida aqui para vocês, agradecendo primeiramente ao Hugo e à Gabi por estarem comigo nessa empreitada aí que foi o Papo Bruxo, agradecendo a eles por ter acreditado na minha ideia de criar esse podcast, que se não fosse eles, nada disso teria sido possível, né? Porque só uma ideia não basta, precisa ter pessoas que coloquem em prática isso, e eu achei pessoas maravilhosas como a Gabi e o Hugo que fizeram isso se tornar realidade. Sem eles eu não podia fazer nada, né? Tem tanta gente para agradecer que eu tinha que arrumar uma listinha assim com umas 300 linhas para poder falar de todo mundo que ajudou a chegar aonde chegamos. Quero agradecer também a minha mãe e a minha irmã, porque se vocês não sabem, claro que não sabem, porque eu não contei, mas foi a minha mãe e a minha irmã que gravaram. Vai começar agora o Papo Bruxo. Então, é minha mãe e a minha irmã que gravaram comigo, que eu pedi para elas gravarem numa noite bem fria, assim, e aí elas gravaram de boa vontade. Muito obrigado a elas por gravarem. Deixa eu ver, ao Sirius. Ao Sirius também, que de vez em quando faz uma participação especial com a gente, agradecer a ele por participar. Agradecendo a todos os ouvintes que participaram com a gente, mandando comentários, opinando, dando seu feedback do programa. Dizer para vocês que é muito importante cada comentário que vocês fazem para nós, porque assim a gente pode melhorar o que não tá tão bom, né? E o que dá para melhorar, então só agradecer. Vamos ver algumas pessoas especiais aqui que eu tenho que agradecer. Agradecer ao Draco Malfoy M, o pai do Scorpius, o professor Doom também, o professor Doom, quem não sabe, ele era para participar com a gente, ser um dos apresentadores, mas infelizmente pela agenda dele muito ocupada, ele não pôde continuar com a gente nesse projeto. A Minerva diretora, a Minerva
doidona lá, que eu me esqueci o arroba dela, tanta gente. Deixa eu ver. Meu Deus. Agora eu não vou lembrar todo mundo, mas tem bastante gente aí para agradecer. Sintam-se os que eu não lembrei. O Aurelius Dumbledore, Credencial Aurelius, arroba. Também agradecer a ele que sempre participou com a gente, sempre animado, sempre mandando mensagem. A todo mundo aí que participou com a gente, que comentou, que curtiu, compartilhou. A todos vocês ouvintes do Papo Bruxo, do Facebook, do Instagram, o pessoal de Portugal ouve a gente, muito obrigado, vocês aí do outro lado do mundo ouvindo a gente também, o pessoal da Espanha, dos Estados Unidos aí, o pessoal dos Estados Unidos, muito obrigado por todos vocês que estiveram conosco ouvindo o Papo Bruxo. Nos vemos aí logo, quem sabe daqui um dia, não sabemos, mas nós voltamos aí com uma segunda temporada. Muito obrigado novamente, depois de 300 vezes, dizer a mesma coisa, por vocês estarem conosco. É isso aí, então, meu último mal feito. Até a próxima, galera. Beijão.